Cordiais saudações, onde quer que esteja. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Iluminado Podcast para partilhar com vocês mais uma temática voltada ao custo de vida da sociedade angolana. No dia de hoje trouxemos uma convidada que bastante eu aprecio nas suas redes sociais, cujo nome Florence Capita. Ela vai poder partilhar conosco a sua vasta experiência sobre o tema em causa. De realçar que o nosso tema é o seguinte: custo de vida, desafios e vivências das mulheres angolanas. Então, como já fiz referência, a nossa convidada vai poder fazer uma apresentação da sua pessoa, quem é a Florence Capita, o que ela faz, e para junto podemos focar na temática de hoje. Florence, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que é uma pessoa bastante ocupada. já está a sorrir nas suas redes sociais. E foi difícil ter a Florence cá no nosso canal, no podcast. Então, a pessoa aí de casa gostaria de saber quem é a Florence, o que a Florence faz, para junto podermos focar na temática de hoje. Olá a todos. Espero que estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. Como já foi dito, o meu nome é Florence Capita. Sou ativista educacional, coordeno a Associação Elavoco, que é uma associação focada na promoção da educação e proteção dos direitos das mulheres e das crianças. E também sou empreendedora através da Sobiolos, que é uma empresa de consultoria empresarial e desenvolvimento de negócios. Então, a minha vida é tentar conciliar essas duas vertentes que acabam sendo, que acabam coadjuvando uma às outras, né? E prontos, essa sou eu. Como vês, família é alguém muito sorridente, muito alegre nas suas redes sociais. De realçar, família, tema de hoje: custo de vida, desafios e vivências das mulheres na nossa sociedade angolana. Florence, para o começo de conversa, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam no dia a dia no que toca ao custo de vida? Bem, eu gosto muito de primeiro falar sobre o que me torna apta para falar sobre esse tema, né? Porque ultimamente existem pessoas que pegam alguns temas que não dominam muito bem, se intitulam, enfim. Mas eu sou também estudante de ciência política e relações internacionais, e como eu disse, a nossa organização ela foca-se também na proteção dos direitos das mulheres. Então a gente trabalha muito com as mulheres e nós observamos a realidade. E para começar eu gostaria de contextualizar, né, que o custo de vida tem a ver com o valor necessário para cobrir todas as despesas básicas do nosso dia a dia, como por exemplo a alimentação, a saúde, a educação e entre outras necessidades básicas que todo ser humano necessita para sobreviver. E nós sabemos que a maioria da população angolana é pobre. E meia parte, com um bocadinho mais da população angolana é mulher. Então, a maioria da população é pobre e o que representa essa pobreza são as mulheres. Até porque costuma-se dizer que a mulher é o rosto da pobreza em Angola. Sempre que formos a discutir sobre um tema voltado à pobreza, quer seja razões, combate, não sei o quê, vai ter, no flyer vai ter sempre uma mulher zungueira com uma criança nas costas, porque a mulher é o rosto da pobreza em Angola. Então as mulheres são as mais pobres a nível de Angola. E por conta disto, as mulheres enfrentam vários desafios. Aí nós vamos diretamente para a pergunta. Um dos principais desafios é a questão de não ter, né, o suficiente para conseguir sobreviver e ter uma vida muito precária. Por exemplo, muitas das vezes ter que escolher entre se alimentar, estudar, ou quando se trata de mulheres mães de família, entre manter a criança na escola ou tirá-la da escola porque não existem verbas suficientes para continuar a cobrir a educação da criança. Tem a questão do desafio de não ter as 3 refeições diárias, né? Tem 2, né?
Exatamente, duas ou às vezes uma. Eu já convivi com mulheres que fazem um compasso de espera, por exemplo, desde manhã as crianças só vão comer até às 17 para servir de almoço e jantar. Então as crianças passam o dia todo a fome e convenhamos, a noite toda a fome, porque a criança passou o dia todo a fome, vai almoçar às 17 horas e é uma papa provavelmente, é um pão com alguma coisa que às vezes nem sequer é rico em proteínas. Então esse é um dos desafios das mulheres e outro dos desafios é o nível de exposição e desproteção social. Por exemplo, temos as mulheres zongueiras que têm que passar o tempo todo nas ruas a vender, e os direitos econômicos e sociais na rua não é garantido. Então, e na rua onde essas mulheres se encontram, elas estão expostas a vários tipos de violência que afetam a integridade física, que afetam o psicológico da pessoa, né? E até mesmo riscos de morte. Essas mulheres correm na rua, morte por criminosos, morte de ser morta pela polícia. São vários os riscos. Outro desafio do dia a dia que essas mulheres encontram também tem a ver com as questões de saúde. Muitas delas, através da precariedade em que se encontram, através do nível de pobreza, moram em zonas muito periféricas. A maioria, inclusive, moram em zonas muito periféricas, longe do hospital público. Então, muitas vezes, quando elas estão doentes ou têm uma criança doente, elas têm essa dificuldade de chegar até o hospital, e mesmo quando chegam, são mal atendidas. É demasiado. Exatamente. Caso, né? Demora muito a ser atendida. E nós sabemos que nos hospitais não dão medicamentos, não existe uma assistência medicamentosa, né? Então elas têm que comprar a medicação e existe a possibilidade de não haver dinheiro para comprar a medicação, ou pelo menos para cobrir toda a medicação, ou até para comprar medicamentos que sejam bem conservados, né? Em farmácias, onde o tratamento dos medicamentos é de qualidade, né? Muitas vão comprar na praça, que não existe uma boa conservação em termos de temperatura, em termos de data. São lugares impróprios, inadequados para a compra desses mesmos medicamentos. Exatamente. Então, são vários os desafios que essas mulheres enfrentam no seu dia a dia, mas o principal deles é terem que escolher entre sobreviver e viver de facto, porque não existe uma estrutura que as protege. Então, meio que elas estão sozinhas nesse mundo, lutando contra vários desafios. Florence, como é que o custo de vida afeta a saúde mental e física das mulheres em Angola? Eu não vou falar muito sobre essa questão de saúde mental, principalmente porque eu não sou especialista nessa área de psicologia e tal, mas de acordo com o que eu pude observar, as mulheres pobres, elas são muito sobrecarregadas. E através dessa sobrecarga, elas acabam tendo vários problemas emocionais, muito estresse, ansiedade, desmotivação. Algumas podem cair em depressão, né? Então, são vários problemas que podem afetar de várias formas na saúde mental da mulher. Um especialista ou uma especialista em psicologia explicaria melhor sobre isso, né? Depois tem na saúde física, né? Sim, a gente sabe que muitas das vezes o que nos traz problemas psicológicos, o que nos ou seja, os problemas psicológicos, os problemas emocionais, os problemas até biológicos e fisiológicos têm manifestações físicas, se refletem na perda de peso, na mudança às vezes do tom de pele, na mudança do tom de pele, pode desencadear o nível de exposição ao sol, a poeira, pode desencadear em alguma doença como cancro
Mas melhorar em si o custo de vida, não, porque isso não é algo que depende das famílias, isso é algo que depende essencialmente do governo, essencialmente do Estado, porque existem vários fatores políticos, sociais, econômicos que não estão que não são do nosso controle. Então, ajudar sim, mas só isso, só a educação financeira não determina, não vai melhorar o custo de vida. Com as políticas públicas, se porventura for implementada pelo Estado, quais estratégias, na sua opinião, como mulher, no que toca a nossa temática e custo de vida das mulheres em Angola, o Estado optaria como solução para as mulheres ultrapassarem essas dificuldades de carências financeiras em vários termos? O primeiro passo é se importar com a vida das mulheres, né? Com a vida e com a saúde das mulheres. É compreender que quanto mais pobres forem as mulheres, mais pobres serão as sociedades todas, como diz a minha colega Isabel. E entender que, por exemplo, existe uma estrutura que é uma estrutura dominante, que é o patriarcado, né? E a predominância do machismo não vai ajudar muito nesse quesito, porque nós falamos sobre desenvolvimento, nós queremos falar sobre desenvolvimento sustentável e lutamos contra a igualdade de gênero. Não existe desenvolvimento sustentável sem igualdade ou equidade de gênero. Por quê? Porque as mulheres elas têm um papel preponderante na economia angolana. Só para você ter noção, o mercado informal é um dos setores que mais contribui que muito contribui para a economia do país. E aproximadamente 80% das pessoas que estão no mercado informal são mulheres. Vês? Então as mulheres contribuem muito para a economia do país. Só que, apesar delas contribuírem tanto para o crescimento e o desenvolvimento e a movimentação econômica do país, elas pouco se beneficiam do trabalho que elas prestam à sociedade, não é isso? Então, é incoerente lutar pelo desenvolvimento econômico e pelo desenvolvimento sustentável do país e estar contra a igualdade de gênero. Por quê? Porque quando nós colocamos as mulheres a participar, quando damos às mulheres as mesmas ferramentas e as mesmas oportunidades delas mudarem a sua vida e moldarem o futuro da sociedade em si, a gente consegue ter, por exemplo, mais pessoas para contribuir para o desenvolvimento do país, pessoas que podem dar um contributo de qualidade, e sem falar que a educação dos indivíduos que participam na sociedade vem, na maioria das vezes, de uma mulher, não é isso? Mas, voltando para a questão em si, começando por se importar com a vida das mulheres, preocupar-se com o desenvolvimento das mulheres, é necessário também criar um orçamento sensível ao gênero. Um orçamento sensível ao gênero, desculpa, é um orçamento que é pensado nas particularidades de cada gênero. Por exemplo, nós vamos falar sobre igualdade de gênero, né? Porque o artigo 23 da Constituição da República de Angola estabelece que todos nós somos iguais perante a lei. Perante a lei. Isso por quê? Porque o legislador não ignora o facto de sermos iguais enquanto seres humanos, mas termos as nossas particularidades. O facto de que eu e você somos diferentes. Mas por sermos diferentes, pelo fato de você ser homem e eu ser mulher, não significa que você é melhor que eu ou eu seja melhor que você. Então devemos ter as mesmas oportunidades. Porém, temos as nossas particularidades, não é isso? Por exemplo, o meu ciclo, durante o meu ciclo eu passo por várias transformações que se calhar você não passa. Então, conforme você pode passar por transformações que eu não passo, você tem sensibilidades que eu não tenho, eu tenho sensibilidades que você não tem. Mas o governo precisa pensar e a sociedade precisa pensar que todas as falhas que a sociedade tem acabam se repercutindo maioritariamente na vida das mulheres.
Por exemplo, quando o governo investe pouco na educação, quando não existem creches comunitárias, são as mulheres que ficam em casa responsáveis por cuidar e educar as crianças, que se preocupam com o tempo livre das crianças. São as mulheres que, na ausência de creches comunitárias, zungam com crianças nas costas, o que prejudica a saúde dessa mulher, porque é um peso do negócio da cabeça, mas o peso da criança nas costas. Quando uma criança estiver doente, são as mulheres que vão deixar de ir trabalhar para irem ao posto médico com as crianças. Vês? Então, investindo na qualidade de vida dos cidadãos em geral, já melhora a qualidade de vida das mulheres em si. Porque, voltando aos exemplos, na ausência de água canalizada nas comunidades, são as mulheres que percorrem longas distâncias com bacia na cabeça para que em casa tenha água. Quando não existem condições, por exemplo, para ter uma auxiliar dentro de casa, são as mulheres que vão atrasar no trabalho para cuidar da casa em si. Por exemplo, eu posso ter muito dinheiro, né? Mas o custo de vida permanece o mesmo. Amenizar. Uma das alternativas é a questão do empreendedorismo. As mulheres começaram a criar os seus próprios negócios como uma alternativa para conseguirem sobreviver. E também para não terem que se submeter a empregos que são mal remunerados, onde podem sofrer violências como assédio e outros tipos de falta de respeito. Outras alternativas passam por mulheres criarem empresas e contratarem principalmente mulheres ou darem prioridades a mulheres no processo seletivo, porque as mulheres são as que quase têm poucas oportunidades. E também passa pela criação de serviços que beneficiam as mulheres, por exemplo, empreendedorismo social. Uma forma de amenizar o impacto que o custo de vida tem sobre mulheres é você criar uma empresa cujo valor para aquisição do serviço você tem a certeza que a outra mulher vai ter acesso. Por exemplo, no caso de creches comunitárias. Tem exemplo do Padre Abel, que tem uma creche lá em Benguela, que é exclusiva para pessoas com pouca capacidade financeira. Isso é um negócio social, que é um negócio, é algo que junta o segundo setor e o terceiro setor, né? Por quê? Porque nós sabemos que não adianta você criar um monte de serviços e o teu público-alvo não ter condições para aceder àquele serviço, né? Então passa por criação de serviços que as mulheres pobres também vão conseguir ter acesso enfim, existem várias alternativas que as mulheres podem criar. Mas outras alternativas que ficam da responsabilidade do Estado é garantir que o acesso ao crédito não seja tão burocrático, tão difícil, as formas de devolução, né, de pagamento também não sejam tão absurdas, para que as mulheres tenham condições de receber aquele dinheiro, multiplicar, devolver o que devem ao Estado e ainda assim conseguirem seguir com as suas vidas. Mas é necessário prestar mesmo atenção às taxas de inflação e etc., né? Precisa-se diversificar a economia também para criar mais postos de emprego, para que o país, exatamente, para que o país tenha mais fontes de receita. Mas existem vários problemas que acabam condicionando, né, a melhoria a resolução desse problema. Muitos deles são políticos, como a corrupção, os desvios de fundos. E outros passam pela falta de vontade política de melhorar as condições de vida dos cidadãos. Então, mas ainda assim é necessário assumir um compromisso com a sociedade, é necessário assumir um compromisso com as mulheres, é necessário assumir um compromisso com as crianças, né?
Pronto. Florência, no teu ponto de vista, sei que Florência é um exemplo para muita gente na nossa província de Benguela, para o país e não só. Quais são exemplos de mulheres que tu conheces que estão fazendo a diferença no que toca a temática em abordagem? As mulheres que eu conheço que estão a fazer a diferença, uma delas é a Carmen Mateia. A Carmen Mateia é uma mulher benguelense, extremamente dura, que desde sempre exerceu um ativismo muito consciente, com uma agenda própria e muito intencional, que hoje em dia criou uma empresa que é a Primeira Fila, focada em questões de empregabilidade, com serviços ou programas muito acessíveis para jovens com pouca capacidade financeira também. Então, ela acaba fazendo muita diferença nisso. Depois, a maioria das minhas amigas... Então o nome dela. A Carmen é minha amiga. Depois temos, por exemplo, a Janice, que também está a criar uma empresa de consultoria, ou criou uma empresa de consultoria voltada para direitos trabalhistas, né? Voltada para questões trabalhistas e de recursos humanos. Por exemplo, a maioria das empresas de recursos humanos, elas estão focadas em ajudar outras empresas a crescerem, a contratar, mas a empresa da Janice em específico, ela se foca na maneira como as empresas tratam os trabalhadores para mantê-los engajados, saudáveis, não é isso? E ela também foca-se principalmente em ajudar mulheres a crescerem economicamente. Então, isso faz toda a diferença no que diz respeito a estas temáticas. Depois cá temos vários outros exemplos de mulheres empreendedoras, como a Elizabeth Capinhala, a doutora Elsa Barros, entre várias outras mulheres. Eu também, claro, né? Florência Capita também. Não vão me deixar atrás. Florência Capita. Enfim, existem várias mulheres que, graças a Deus, graças às deusas, dependendo de qual é a crença da pessoa que vai assistir. Não se sintam ofendidos. Estão a fazer a diferença. Eu fico muito feliz, me sinto muito satisfeita com o facto das mulheres terem se levantado e terem começado uma jornada a fim de crescerem economicamente e mudarem este paradigma. Falando de crescimento economicamente, eu gostava de perguntar para si, que estratégias a Florência usa para lidar com o aumento do custo de vida? Quais estratégias não usam nenhuma estratégia? Não faço nada. Algumas estratégias, as coisas subiram, como é que vai conseguir alavancar o teu negócio para se adaptar a essa nova realidade? Um verdadeiro empreendedor é aquele que consegue se adaptar às mudanças do mercado. Recentemente vi um vídeo da uma das empreendedoras influências de Benguela, Soraya Antônio, somente na minha traiçoa, a criticar algumas mulheres empreendedoras de Benguela o fato de não se apoiarem. Ela estava a criticar o fato de algumas mulheres, quando notam o crescimento de outra mulher também, acabam por beliscar o crescimento dela. Então, qual é o teu parecer a respeito do que a Soraya Antônio, a empreendedora, uma das melhores que nós temos na nossa província, disse nas redes sociais? Como eu disse anteriormente, eu vi o vídeo e não terminei de assistir, mas... enfim, essa é a visão que ela tem sobre o assunto e é normal que ela tenha essa visão, porque pode ser baseada em experiências que ela tem, já que ela também é empreendedora. Só que a minha experiência como empreendedora não vai ser igual à experiência dela como empreendedora, principalmente porque nós temos ciclos diferentes. Muitas das vezes o ciclo em que nós nos encontramos acaba influenciando muito, né, na experiência que nós vamos ter sobre determinado assunto. Por exemplo, as pessoas com as quais eu lido, as minhas parceiras, elas têm aspirações coletivas e elas acreditam que as mulheres devem se apoiar para crescermos. Até porque vocês sabem, ou se vocês sabem ou não sabem, eu sou feminista. Não sabemos. Então,
enquanto feministas, nós consideramos e acreditamos fielmente que o empoderamento é coletivo. Não existe empoderamento feminino quando só uma venceu. Temos de vencer todas. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou uma mulher empoderada quando eu tenho as 3 ou 4 refeições diárias, sou livre economicamente, consigo tomar as decisões sobre a minha vida, mas a mulher, minha vizinha, ou uma mulher da minha família não tem as mesmas possibilidades que eu. Isso não é empoderamento, e é por isso que nós assumimos o compromisso de crescermos juntas, ajudarmos umas às outras. Por exemplo, nós trabalhamos em nichos diferentes. Eu falei há pouco tempo da Carmen. A Carmen trabalha com questões de empregabilidade, eu trabalho com questões de empreendedorismo, a Janice trabalha com consultoria, que acaba afetando tanto o meu lado quanto o lado da Carmen, que é recursos humanos e direitos trabalhistas, né? Se eu precisar de alguma ajuda com o meu negócio, eu tenho a certeza que a Carmen e a Janice vão ajudar. Se a Janice precisar, eu e a Carmen vamos ajudar. Assim sucessivamente. E eu falo dessas duas, mas o meu ciclo completo é assim. É composto por mulheres que se olham, se apoiam, comemoram as vitórias umas das outras. Então, eu tenho uma experiência completamente diferente. Até mesmo quando se tratam de parcerias para organizar eventos, quando o que eu estava a dizer, por exemplo, uma das agendas da Sobiolos, que é a minha empresa, é fazer de Benguela um mercado que paga, né? E criar um ecossistema de troca de serviços entre mulheres. Mulheres conhecerem o trabalho uma das outras e comprarem o serviço uma das outras. Não é isso? Aí eu apresentei uma lista de mulheres empreendedoras aqui na província de Benguela, como a líder Elizabeth, a doutora Elsa, a Florence Capita, temos também a doutora Edna, temos também a Glória. Existem várias mulheres a nível aqui da província de Benguela que são empreendedoras, que eu conheço, que são do meu ciclo e que apoiam-se uma às outras, um apoio visível. Então, e essa questão de algumas pessoas criarem narrativas em volta do crescimento financeiro de uma mulher, isso acontece desde sempre, né? Estamos a lutar para que isso deixe de acontecer. Existem fatores históricos que trouxeram esses estereótipos e outros fatores sistemáticos e culturais que alimentam esses estereótipos. Mas, como eu disse, uma das formas de combater isso é ignorar esses comentários e continuar focada no seu trabalho. Por quê? Porque nós não devemos explicações para ninguém, não é isso? Até nos teus seguidores. Nos teus seguidores. Enfim, os meus seguidores, eles têm que esperar de mim o que eu me comprometi a dar para eles. Não é isso? Sim, né? sim. E se alguém, por exemplo, olhar para o meu crescimento financeiro, alegar que eu dormi com alguém para que eu cresça economicamente, essa pessoa tem que ter provas. E eu acho que o que falta também em Angola, em si, se calhar é porque porque o país é constituído por uma maioria de pobres, né? É a cultura jurídica, a cultura de se processar mesmo quando alguém comete contra nós o crime de calúnia e difamação, porque as alegações devem ser responsáveis. O facto de você estar aqui me seguindo, acompanhando o meu trabalho e a audiência que você me dá também ser muito importante para o meu crescimento, não te dá o direito de criar especulações falsas sobre a minha vida. Não é isso? Então, há que se haver, tal conforme eu, enquanto pessoa que vos apresento, porque você me segue por algum motivo, não é isso? Sim. Então, quando você já não se identifica comigo, você tem uma alternativa: deixar de seguir, me bloquear e seguir a tua vida. Eu vou continuar te seguindo. Então, mas eu falo isso de forma geral. Por exemplo, você falou sobre dever explicações aos seguidores. Imagina se eu parasse a minha vida para me explicar sempre que criassem uma especulação
sobre a minha pessoa, quanto tempo eu iria perder? Eu vou te falar uma coisa que eu fiz no ano passado. Conta aqui no podcast. No ano passado, não é uma grande coisa também. No ano passado, por exemplo, eu fiz uma viagem para o Ghana e tinha um moço nas redes sociais que não sei, eu acho que ele não estava a bater bem e simplesmente decidiu publicar coisas a meu respeito. Criar assim, publicar indiretas ao meu respeito. Fake news, né? E sempre que ele fizesse ele vai fazer a publicação e a pessoa sabe, as pessoas sabem que aquele moço tem algum problema, não sei se sonha comigo, ele vai me identificar, as pessoas vão me identificando na publicação. O que eu fiz? Eu estou a viajar, postas. Eu estou a viajar, eu não vou me importar com o que você está a falar de mim, sentado na tua casa, a fazer não sei o que. Eu estou a viajar, estou a realizar um sonho. Por que eu vou me importar com o que você está a falar sobre mim? Aí ele fez o quê? Fez uma publicação atirando farpas contra mim. E eu vou e escrevo que hoje visitei a Universidade do Ghana. Aquele post meu é uma novidade, é uma boa notícia para muita gente, teve muito engajamento, então meio que a publicação dele contra mim não teve força, porque o meu perfil estava muito engajado e as pessoas estavam mais interessadas com o fato de eu ter viajado e ter visitado a Universidade do Ghana. Quando ele lança uma segunda publicação, eu lanço uma outra, onde eu falo sobre a necessidade da proteção dos direitos das crianças, com o meu inglês de 200 kwanzas. Tipo, foi um vídeo engraçado, exatamente, mas é um vídeo também que o meu público gosta, que gerou engajamento. Florence, em síntese de conclusão, de acordo com o nosso tema, custo de vida, vivência e desafio das mulheres angolanas. Recomendações, conselhos que deixa para nossos seguidores, teus seguidores, nas suas redes sociais e o que devemos fazer para encontrar os seus trabalhos nas redes, no TikTok, no Instagram e não só. A primeira recomendação que eu deixo para as mulheres é as mulheres trabalhem muito no vosso crescimento financeiro, priorizem-se, não tenham medo, não tenham vergonha de se priorizar, investam em relações com mulheres, e porque a gente falou sobre o quanto o custo de vida reforça ciclos de violência. Muitas de nós acabamos em casamentos conturbados, frustrados, em relações tóxicas e abusivas, mas isso também se reforça porque muitas das vezes nós mulheres nos anulamos os nossos sonhos, deixamos de investir na nossa carreira para nos dedicarmos simplesmente à vida amorosa. Então é necessário que a gente tenha a capacidade de nos priorizar e investir em relações com mulheres, e não falo sobre homossexualismo, né? Se você gosta de uma mulher para se relacionar amorosamente com ela, ok, isso está tudo bem, mas eu falo sobre amizades, cultivar amizades femininas, porque no final das contas, quando as coisas dão errado, são as mulheres que vão estar do nosso lado, mesmo quando se tratarem de problemas financeiros. Então, é essencial que a gente faça isso, porque também é uma questão de segurança, já que está a crescer, está a aumentar, está preocupante o nível de feminicídio. Para a sociedade em si, eu recomendo que a gente saiba se respeitar. Uma coisa que também pode ajudar nessa questão da vida financeira, né, da juventude, sobretudo, é termos uma perspectiva de carreira. Então, é muito importante termos uma perspectiva de carreira para que a gente saiba o que quer fazer futuramente com a formação que nós vamos escolher, e também como monetizar com as habilidades que nós vamos adquirindo ao longo do nosso percurso acadêmico, porque durante esse percurso a gente aprende a fazer várias coisas, elaborar projetos, gerir projetos, falar, formar, transformar. Então, existem várias competências monetizáveis
que nós podemos utilizar ao nosso favor para podermos crescer financeiramente. Último conselho é bebam água, criticam o governo e desenvolvam ações comunitárias. Que bom, Florence. Pessoal, encerramos com a nossa entrevista no dia de hoje no nosso canal Iluminado Podcast. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, partilhar e comentar. A nossa convidada de hoje, espero que tenha ajudado com a sua opinião, com seus pontos de vista, que acredito eu que foi uma aula e nos ajudou bastante para o nosso crescimento. E não só, estamos juntos, até o próximo episódio.